Se você quiser andar com Deus, você precisa perdoar o mundo inteiro primeiro. Você precisa se limpar, se desintoxicar do veneno que todo o sistema injeta na tua alma. Porque Deus, da maneira que vocês imaginam, não é uma ideia, uma religião, uma entidade lá sentada no trono. Deus não existe como um conceito. Deus simplesmente é. É força, é consciência, é energia. E essa força, essa energia, essa consciência, ela só caminha com quem se purifica por dentro. Jesus, quando encarnou aqui, ele não veio para fundar nada. Não veio para fundar templo, instituição, igreja. Não foi ele que instituiu os ritos. Ele não veio pedir hierarquia. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele escolheu os que eram desprezados, andou com as prostitutas, com os cobradores de impostos, com os marginalizados. O evangelho dele era simples, prático. Dá de comer, dá de beber, veste quem não tem roupa, acolhe aquele que está sofrendo. E foi exatamente por isso que ele incomodou tanto. Enquanto isso, as religiões tomaram conta da espiritualidade e criaram um Jesus que obedece a uma lógica de mercado, um Cristo domesticado que aparece em prédio cercado por luzes de LED, campanhas de arrecadação, um Deus que cobra dízimo como se fosse imposto de renda espiritual, amor, misericórdia, compaixão, benevolência, caridade. Isso dá azar. Teve um rapaz que falou isso uma vez. Um dos líderes religiosos do teu tempo, do seu tempo. Todas essas virtudes não rendem. São despesas. E o sistema quer arrecadar. Tudo o que esses caras falam está certo. Mas não dá certo financeiramente. Essa é a resposta que aquele evangelho verdadeiro escuta de todas as instituições. Quem tem o coração puro e sai daí pregando o amor, está falando certo, mas não dá certo financeiramente, porque o que entra dentro da igreja é totalmente ao contrário do que está escrito. A autonomia espiritual assusta. E Jesus ensinava o povo a andar com as suas próprias pernas. E é isso que as religiões odeiam. Elas preferem o cabresto, querem o controle, querem a dependência, um povo que pensa, questiona, que se conecta direto com a fonte sem precisar de intermediário. Isso é perigoso para o sistema. E o problema da Bíblia nunca foi a inspiração divina. Foi tudo mal interpretado de uma mente condicionada àquilo. Foi transformado num livro fechado, onde se tiram regras universais a partir de contextos que eram das regiões, dos locais, extremamente ultrapassados, e esquecem que ela foi escrita ao longo de mais de 1500 anos por diversas mãos humanas, em tempos, culturas, realidades totalmente diferentes. Quem está falando que a Bíblia é a palavra de Deus do início ao fim, vai precisar lidar com um Deus que é bipolar, um Deus contraditório e às vezes um Deus esquizofrênico, porque o que servia para uma geração não tem nada a ver com a outra, não serve nada para outra geração. E quando Moisés estava aqui, ele anunciou que vinha alguém depois dele para ensinar a prática. Ensinar a prática. Davi também disse que isso era provisório,
e Jesus veio como definitivo. Dar é melhor do que receber, e isso quebrou o sistema porque tira o poder das mãos dos que cobram para te dar Deus em troca. Pegam o teu dinheiro e te dão Deus. Na Bíblia, Deus mesmo diz que não quer templos feitos por mãos humanas. Ele quer o coração aberto. E ele já estava e está cultuado em todas as etnias, mesmo sem nome, porque o nome de Deus não é Adonai, não é Yahvé, não é El, não é Olorum. O nome de Deus é Eu Sou. E em algum nível, todo ser vivo já sabe que ele é, porque Deus nasce de dentro, como centelha, como você, que é parte do todo, uma gota no oceano. Você é uma gota no oceano e ao mesmo tempo você é o oceano todo. Só que os encarnados e os desencarnados vivem com medo, medo da liberdade, medo de andar com as próprias pernas, medo de ser responsável pela sua própria fé, pela sua própria conexão com a fonte. Porque por mais que reclamem da prisão, se acostumaram com as correntes. Tem medo de se libertar. E é por isso que a religião se assusta com o diferente, com o novo, com os seres que aparecem na Bíblia, mas não batem com a imagem de um anjo medieval que a cultura criou. Loirinho, com asinha, tocando harpa. A Bíblia está cheia de multidimensionalidade. Querubins, vigilantes, seres das estrelas, projeção além do corpo, mas falam que tudo isso é coisa do diabo. Porque leem com a mente adestrada e têm pavor do que desafia a programação da Matrix. E tem gente que vai cair para trás quando vê o que realmente é um ser de luz. Vai achar que é diabo e vai sair correndo. Porque não está preparado nem para o que a própria Bíblia já deixou claro, porque esse condicionamento religioso é o que impede de ver o sagrado, está escapando do molde. Enquanto isso, a ciência fica discutindo qual que era a cor de Jesus, enquanto tem gente passando fome. Enquanto fazem guerras em nome da fé, aqueles que estão cuidando da natureza são chamados de terroristas. Aqueles que recitam versículos queimam a criação divina com as suas ações e depois dizem que vão ser salvos. É uma hipocrisia. Só mudou o tempo, continua a mesma coisa. Não vivem o Evangelho, apenas falam. E Evangelho verdadeiro é ação, é simplicidade, é caráter, transformação. É apenas dar de comer, dar de beber, dar de vestir, lavar os pés do outro. Enxergar o divino no humano não é só no altar. E o único dogma que Deus implementou é o amor. E isso assusta, porque o amor liberta e o sistema vive de escravidão. Jesus não era nem um estudioso da religião, teólogo, como vocês chamam. Ele era um revolucionário da consciência. E ele falou aos religiosos que as prostitutas e os publicanos, samaritanos, precediam todos os fariseus no reino de Deus. E o reino de Deus estava dentro de vós, está dentro de vós, mas pouca gente está disposta a ir tão fundo. Jesus veio para mostrar o caminho, e o caminho é simples, mas precisa ter coragem. A espiritualidade ela não vai se resumir a essas crenças que vocês têm, não, mas as atitudes. E fé sem prática é um discurso
vazio. Liberdade espiritual assusta mais do que qualquer prisão.